A Roma Antiga é considerada a maior das maiores civilizações do ocidental e foi uma das mais fortes e poderosas em questões militares. O exército romano dominou militarmente e culturalmente várias regiões do ocidental, como a Grécia, Egito, Espanha, Gália, Britânia e Palestina, assim alcançando seu poderoso auge. Os costumes romanos dominaram os territórios vencidos, e por ser a cidade mais importante dessa região da terra naquele tempo, estradas, aquedutos, templos e estátuas de deuses eram muito comuns nas terras dominadas por Roma. Após uma grande expansão territorial no início do século II, o Império Romano somava aproximadamente 4 milhões de metros quadrados. Após quase 2 séculos de prosperidade e conquistas de novos territórios, o tamanho do Império Romano se tornou um dos problemas para a estabilidade política e econômica. Só que ela teve início há muito tempo atrás, a partir do século II, quando Roma decidiu que precisava controlar melhor as províncias já conquistadas por ela, vigiando as fronteiras para evitar invasões e saques de povos que já habitavam além dos limites do Império Romano. Também aumentaram o controle sobre as províncias mais problemáticas e distantes do governo central, impedindo que houvesse rebeliões externas e internas. Conquista de novos territórios que sustentavam a economia romana, pois um dos grandes recursos das conquistas militares de Roma eram os povos derrotados que eram transformados em escravos. Metade trabalhava nas seções de produção agrícola e metade na de pecuária, produzindo alimentos para toda a população do Império Romano. Segundo estudos, o Império Romano chegou a ter quase 5 milhões de escravos, que representavam cerca de 10% da população na época. Quando Roma decidiu parar de conquistar novas terras, ela consequentemente foi deixando de conseguir escravos. Com o passar do tempo, as pessoas dos territórios conquistados passaram a ter os mesmos direitos civis dos romanos, direitos de cidadão, diminuindo ainda mais a quantidade de escravizados, e não havia mais a reposição de novos escravos. E assim ocorreu a escassez de mão de obra nas plantações. Os escravos que trabalhavam na agricultura, cultivando as plantações para produzir comida para alimentar Roma, foi diminuindo e Roma não conseguia mais produzir comida suficiente para sua população. E surgiu o problema da falta de alimentos. A partir do século III, muito tempo atrás, o preço dos alimentos disparou, ficou tudo caro, gerando inflação, caos social e uma grave crise econômica. O governo romano não conseguiu manter seu populismo com a famosa política do pão e circo, muito menos garantir a segurança das fronteiras, ou seja, não conseguiram mais proteger a fronteira, gerando ondas de violência por todo o território romano. Começaram a surgir revoltas populares e lutas internas pelo poder, resultando na diminuição de seu imenso território. Com o exército romano enfraquecido, os povos germânicos aproveitaram esse momento e saquearam as províncias romanas, diminuindo o território romano cada vez mais, até que, no ano de 476, o imperador romano Rômulo Augusto foi deposto de seu cargo por Odoacro, o rei germânico, marcando a queda definitiva do Império Romano. O que sustentava a economia romana? Bom, a conquista de novos territórios era o que fazia a economia de Roma girar. Agora, por que isso? Porque, consequentemente, essa conquista gerava escravos para os territórios romanos, deixava o Império Romano extremamente poderoso com uma ótima economia. A queda do Império Romano poderia ter sido evitada ou adiada? Infelizmente, não. A queda de Roma era inevitável. Com uma grande população, revoltas, ataques, escassez de alimentos e um território difícil de expandir por causa dos arredores, a Roma não poderia mais sustentar de nenhuma forma. Qual foi a principal razão para a decadência de Roma? A principal razão foi a fome. Tudo que ocorreu depois ou durante este período de fome foi por conta da escassez de alimento. Curiosidade: o estabelecimento dos povos germânicos nas terras que uma vez foram de Roma
levaram ao surgimento de novos reinos, que originaram as nações modernas da Europa. Agora, você deve estar se perguntando, por que esse tema é tão importante para falarmos sobre? Bom, este assunto é de extrema importância, pois precisamos aprender dessa falha fatal que um povo necessita de alimentação e estrutura social bem desenvolvida, especialmente para um povo tão grande como Roma.